muitas pessoas cristãs têm dúvida. Se eu sou cristã, estou adoecendo num relacionamento narcisista, não é? Eu posso me separar? Ou como que Deus vê isso? O que que eu faço em relação a isso? Tem pessoas que ficam cheias de culpa, né? Adoecem, morrem no relacionamento e acham que tem que ficar ali porque tem medo de desagradar a Deus. A gente vai falar aqui sobre isso numa outra live, tá bom? Hoje eu sofro de fibromialgia. Olha só. Hoje eu quero a sua participação aqui, para que você possa compartilhar aqui a sua experiência, tá? Desenvolvi depressão com 10 anos de idade. Está acontecendo isso comigo. 10 anos de idade com depressão. Isso porque é uma criança que nasceu numa família narcisista. Ou o pai é narcisista ou a mãe é narcisista. Então, a doença já começa desde pequena. Tem feito descobertas tremendas assistindo o seu vídeo. Cristina. Que bom, Cristina. Fico feliz com isso. Né? Essas lives, né, essas informações têm libertado muitas pessoas. Olha, gente, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da enfermidade física mesmo, física e emocional, tá? Porque às vezes a gente não percebe uma enfermidade porque você acaba num relacionamento com um narcisista, você fica tão distante de você mesma, você fica tão preocupada com coisas do lado de fora, você fica tão longe de você, que você só descobre que adoeceu depois de muito tempo, né? Não podemos ficar com o outro até que ele nos mate. É isso aí. Não podemos ficar com o outro até que ele não nos mate. Exatamente. Então, gente, a gente não percebe que a gente está que a gente está adoecendo, porque muitas vezes as doenças elas são silenciosas, né? Elas não se manifestam assim de cara. O seu corpo, ele dá sinais. O nosso corpo, ele é sábio. Deus nos fez com uma sabedoria muito grande, que o corpo sinaliza qualquer coisa que está errado. O problema é que a gente não escuta esses sinais. O corpo fala, a gente só não ouve, porque a gente está envolvido demais, certo? A gente está envolvido demais com outras questões, a gente está envolvido demais com um drama que está do lado de fora da gente. Você quer equilibrar a situação, você quer livrar seus filhos de um drama maior, você quer tentar controlar aquela outra pessoa para que ela não se irrite, para que ela não crie uma crise. Você é tão preocupada com o que está acontecendo do lado de fora que você não escuta o que está acontecendo lá de dentro do seu corpo. E aí você vai adoecendo, e quando você vê, a coisa já está num ponto absurdo, certo? Eu também, depois de 30 anos, sofri abusos psicológicos. A pessoa acaba com o meu psicológico. Às vezes a gente pensa que não está num relacionamento violento, porque essa violência não é física. Tem gente que fala, não, mas meu marido ou minha mulher, porque nós não estamos falando aqui só de homens narcisistas, não, mas de mulheres narcisistas também, tá? Então, às vezes você pensa que não está num relacionamento agressivo porque não tem violência física, mas, gente, a violência emocional, a dor emocional, muitas vezes, ela machuca muito mais do que a dor física, certo? Porque ela vai te atormentando ali aos pouquinhos, ela vai aniquilando o seu emocional, e aí a doença, o físico vai sendo prejudicado de outra maneira. Tá certo? Então você não vai percebendo. E eu espero que você, que está vivendo por muito tempo num relacionamento narcisista, você acorde para olhar para você mesmo. Tá? Desperta, porque a função da sua vida passa tanto ser ou agradar o outro, ou evitar que o outro se exauste, ou evitar que o outro crie uma confusão. O seu foco é tanto o outro, por que será que o outro está aborrecido? Por que será que o outro não está falando comigo? É tudo o que eu posso fazer para agradar mais o outro. A função é sempre o outro, e você esquece que você está morrendo
certo? Isso serve para mãe narcisista, serve para todos os narcisistas, o que a gente está falando aqui. Agressivo, passivo-agressivo, ser das trevas. Pois é, passivo-agressivo é aquela pessoa que te fere, te magoa, te machuca, te adoece e ninguém vê. Certo? E o que mais dói, gente, é que você não percebe a sua doença, você não percebe o seu problema, e quando você percebe, tem outras pessoas que estão à sua volta e não percebem, então você não consegue socorro. Imagina o quanto isso é adoecedor, tá? Imagina o quanto isso te prejudica. Então eu espero que hoje você entenda que abuso emocional é violência, tá? Ninguém vê, é isso mesmo. Quanta raiva você passa. E eu quero começar aqui falando por quê, gente? Por que que a gente adoece, tá? Por que que a gente adoece? Imagina a sua vida com outra pessoa pisando em ovos. Sabe aquela situação onde você nunca relaxa? Você não pode ser você mesmo, você não pode distrair, você não pode rir, você não pode sobressair em nada, você não pode dizer aquilo que você pensa, você não pode perguntar alguma coisa, você vive sobre tensão, eterna vigilância. O que que isso causa na vida de uma pessoa? Com o tempo, um estresse crônico, certo? Um estresse crônico. Eu ia trazer aqui um elástico, mas eu esqueci do elástico, para mostrar para você o que que acontece com o estresse. Uma vez eu falei aqui numa live, eu coloquei essa ilustração e foi fácil para a pessoa entender. Você imagina que você estica um elástico, tá? Você veste uma calça de elástico, você vestiu aquela calça, ficou um tempo com ela. Depois você tira, você lava, você guarda, certo? O elástico volta para o lugar, tá? Então, quando você vai vestir de novo, ele pode esticar outra vez, porque depois ele vai voltar para o lugar. Assim o estresse. Todo mundo vive estresse, gente. Todo mundo tem uma tensão na vida. Não tem possibilidade de você não ter nenhum tipo de estresse. Se você não tiver nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de apreensão, sua vida fica ali muito morna, você nem se motiva para alguma coisa. Então, tem essa tensão, essa ansiedade, que é normal. Você vai fazer uma prova, você vai participar de um concurso, você tem uma festa para organizar, você tem problemas na sua vida para resolver, isso é normal, tá? Agora, vamos imaginar que você pega esse elástico, estica ele e deixa ele esticado por dias, semanas e meses. Faz essa experiência e você vai entender o que que vai acontecer com o elástico. Pega um elástico, estica ele, deixa ele preso em algum lugar esticado. Com o tempo, o que que você acha que acontece com o elástico? Fala para mim. O que que você acha que vai acontecer com esse elástico? Ele não volta mais. Craquela, perde a força, arrebenta, afrouxa, não retrai mais. É isso, certo? Você perde a resistência. Não, não é o arrebentar, você não vai puxar até ele arrebentar, mas você vai deixar ele esticadinho assim, certo? Ele fica frouxo, ele não retorna mais. Se você chega a um nível de estresse doentio, o que acontece? Você perde a flexibilidade. Você chega a um ponto que você não volta mais. Você perdeu a capacidade de ser flexível, tá certo? E é isso que acontece com uma pessoa quando ela vive num nível de estresse que ela não retorna, ele não volta ao normal. É exatamente isso, gente.
Exatamente isso. Por isso que tem tantas pessoas hoje que depois de muito tempo num relacionamento com um narcisista, essas pessoas, elas estão tão fragilizadas que elas não suportam mais nada. Você não suporta nenhum nível de tensão. Uma vez eu falei aqui, eu tive uma paciente que ela chegou a ter 3 vezes AVC, 3 AVC, num relacionamento com o narcisista. Olha, ela ficou tão doente, que a mente dela ficou num estado de debilidade tão drástico, que ela teve que se isolar. Ela vive uma pessoa isolada, ela não consegue lidar com um mínimo de tensão. Choro quando as pessoas falam comigo. Exatamente. Ela não consegue lidar com um mínimo de tensão. Ela abriu mão, gente, de todo o direito que ela tinha no divórcio, ela abriu mão de todo o direito que ela tinha do dinheiro para ela não ter que ouvir a voz do agressor. Porque quando ela ouvia a voz do agressor, o corpo dela todo tremia. Ela perdia o controle totalmente, só de ouvir a voz de um agressor. Agora imagina você, o tempo todo na sua casa, você está sempre com medo do próximo grito, você está sempre com medo da próxima ausência da pessoa, que ela vai passar 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo sem falar com você. Você está o tempo todo com medo de porta batendo, de jogar alguma coisa em algum lugar, das ameaças, do prejuízo que os seus filhos têm. Não aguento mais ver isso, certo? Isso é tremedeira, né? Pois é. Isso é algo que alguém aqui está vivendo? Fala para mim. Estou me refugiando no Senhor. Passei por isso. Então, o estresse crônico, ele libera cortisol em excesso. O cortisol é importante para regular o organismo, para equilibrar o sistema. Só que ele, em excesso, ele desequilibra o sistema, certo? Então, o estresse, gente, vai gerando um desequilíbrio hormonal, bioquímico dentro do organismo. E aí você vai adoecendo. E quando esse sistema começa a entrar em desequilíbrio, o que que acontece? Você costuma ter lapso de memória. Quantas pessoas com um relacionamento muito tempo num relacionamento com alguém com transtorno de personalidade narcisista, começa a esquecer as coisas. Você começa a não lembrar, você tem dificuldade de lembrar das coisas. Você começa a ter lapso de memória. Uma vez eu contei uma experiência aqui de uma pessoa que ela entrava em coma periódico. O estado mental, o cansaço mental foi tão grande que ela entrava em coma de um tempo curto, mas ela entrava em coma, certo? A mente não suportava tamanha tortura emocional. Estou assim, gente, procura ajuda. Problemas hormonais, exatamente. Então, você começa a ter lapso de memória, você começa a ter dificuldade de tomar decisões, e isso, gente, para uma pessoa que tem o narcisismo perverso, para quem tem transtorno de personalidade narcisista, aquele perverso, porque a gente tem, gente, no espectro, algumas características que, em algumas pessoas que têm característica narcisista, mas é leve. Mas a gente, quando fala aqui, a gente está falando aqui do perverso. A gente não está falando daquele brando, não está falando daquele que tem só algumas características. Nós estamos falando daquele maligno mesmo, daquele perverso mesmo, que tem coragem de fazer coisas absurdas, certo? Então, para essas pessoas, quando você começa a ter lapso de memória, dificuldade de tomar decisões, quando você começa a duvidar de você mesmo, gente, isso é tudo que essa pessoa quer. Que você comece a ficar confusa. Aí, eu conheço milhares de casos assim. O narcisista, ele se diverte com a pessoa. Ele tira uma coisa do lugar
e fala e pergunta sobre aquilo, pois foi ele que tirou do lugar e faz você acreditar que foi você que fez aquilo, que foi você que perdeu, que foi você que não colocou lá. Isso é uma tortura. Outra coisa, problemas de tireoide, da tireoide, o cansaço excessivo. Chega um ponto que você tem sono demais, você não consegue mais ter a mesma energia que você tinha antes. É um cansaço absurdo. Sem falar na tristeza profunda que você fica. Essa tristeza, ela gera depressão. Deixei tudo para ele. Pois é isso que um narcisista mais quer, é que você saia, ele ainda vai ficar como se você que estragou tudo, ele te empurra. Quando o narcisista perverso, ele quer sair do relacionamento, ele vai torturar você, ele vai te prejudicar até que você saia. Porque aí ele vai falar para todo mundo que ele foi abandonado, tadinho dele ou dela, né, gente? Que a gente está falando de mulher narcisista também. Ele vai dizer que você abandonou, deixou na rua da amargura, e você adoeceu, ficou com um prejuízo enorme, foi torturada a vida inteira, e ele ainda vai sair de bonzinho e de boazinha, né? Então é preciso pensar, essa live aqui é para que você tome consciência do que você está vivendo, para você pensar o que você vai fazer para se defender, certo? Consome toda a minha energia. Então, consome como a sua energia? De que jeito consome a sua energia? A gente precisa encontrar estratégia para não deixar a energia ser consumida. Você não tem que ficar discutindo essa discussão toda, certo? Você não tem que ficar contando as histórias todas de novo, porque ele pede você para ficar contando tudo de novo, não é? Então, esse estresse vai gerando vários tipos de problema. Outro problema, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa falando que tem problema digestivo, outra falando que tem problema de pele, problemas digestivos, ganho de peso ou perda de peso, enxaqueca. Quantas pessoas estão sofrendo de enxaqueca por causa disso? Olha quanta enfermidade, olha quanta perda de saúde você tem. A memória ficou péssima. Exatamente. Diabetes. Quantos relatos aqui, né, gente? É muito sofrimento. Eu reclamava que estava passando mal, que não era normal. Eu perdi o medo dele enfrentando. Muito bem, muito bem. Queda de cabelo. Eu sinto que estou morrendo por dentro. Gente, eu quero falar sobre essas enfermidades aqui, mas o objetivo é não fique só constatando o que você está sofrendo como se não tivesse saída. Procura ajuda. Chega um ponto do adoecimento que ele é tão profundo, ele já desgastou tanto, que você acha que não tem mais jeito, mas tem. Tem jeito, é a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, tenha consciência e não deixe que a sua vida escoe pelo ralo. Deus te deu essa oportunidade para viver, não foi para você deixar outra pessoa sugar todas as suas forças, certo? Procure socorro. Procura ajuda, você não pode pagar uma terapia. Olha, tem universidades que têm terapia gratuita, tem o SUS que tem a terapia gratuita, tem igrejas que têm terapia gratuita, se você não tem condição de assumir financeiramente, certo? Agora, se você tem, por misericórdia, procura socorro. Olha, gente, no dia 22 de setembro, eu vou fazer o Revendo Caminhos em Goiânia. O Revendo Caminhos, ele ajuda você a encontrar um monte de ferramentas dentro de você para lidar com tudo isso. Se ainda não fez o Revendo Caminhos, aproveita e faz agora. Talvez eu faça em dezembro no Rio de Janeiro. Quem é do Rio, passa uma mensagem para mim no direct, que eu vou te dar o telefone da Rose para você botar seu nome lá, tá?
Agora, se você está perto de Goiânia, passa um direct para mim que eu te dou o telefone lá de Goiânia. Existem pessoas, eu quero aqui esclarecer uma coisa. Tem pessoas que procuram fazer a inscrição, mas tem medo da inscrição ir para o e-mail e o marido, a esposa descobrir, tem medo da outra pessoa saber o que que ela está fazendo. Passa um direct, eu te dou o telefone, a pessoa vai achar uma maneira de você fazer a inscrição sem que isso fique evidente, sem que isso crie um problema para você, tá? Você precisa de solução. E você que está na Europa, em Portugal, nós vamos fazer no dia 22 de outubro. 22 de outubro, a gente vai estar em Portugal. 22 de setembro, em Goiânia. Tá certo? No Rio de Janeiro, provavelmente na Barra da Tijuca. Tá? Agora, os outros estados, gente, é só você vai passando para mim. é, Vai passando para mim um direct que eu te dou o telefone, a Rose está organizando os grupos. Tá? Às vezes você não consegue organizar o grupo, mas tem várias pessoas da sua estado. Tem muita gente de Brasília que fica perguntando, tá? Miriam, foi uma bênção. Que bom. Faz aqui em Nova Jersey. Eu já fiz em Nova Orleans, mas ano que vem, no início do ano, se Deus quiser, nós vamos para os Estados Unidos de novo para fazer, tá? Provavelmente na Flórida, e depois a gente vai em outros estados. O que vai ter na Barra da Tijuca? Cheguei agora, Vanessa. Dia 2 de dezembro, Revendo Caminhos. Tá bom? Passa uma mensagem no direct que eu te dou o telefone. Então, gente, o que mais que acontece com uma pessoa que vive muito tempo num relacionamento com narcisista? Aumento de pressão. Pessoas que não tinham problema de pressão, pessoas que tinham a pressão normalizada, ela começa a ter pico de pressão. Começa a ter, às vezes tem um pico de pressão, e às vezes a pressão abaixa demais, né? Ela começa a ter esse tipo de alteração de pressão. Irritabilidade, muda o ciclo menstrual de uma pessoa. Quantas mulheres eu conheço que tiveram esse problema, que o excesso de tensão mexeu no ciclo menstrual dela. Pessoas que têm pré-diabetes, que têm diabetes. Alguém aqui já falou. Eu fiquei assim, certo? Poder abrir os olhos. Sou de Cascavel. Tive hemorragia, olha só. Endometriose. Quantas enfermidades. Como esquecer um narcisista? Procura uma terapia. Procura um recurso terapêutico para você. Passa para mim, gente, uma mensagem no direct, eu te dou o telefone de alguém da minha confiança para te atender, certo? Pólipo no útero e queda de cabelo. Olha, endometriose, quantas enfermidades por você viver um tempo de estresse crônico. Isso pode evoluir. O estresse crônico, gente, ele evolui para doenças graves, tá? Evolui para doença, para problema cardíaco. Fibromialgia, a maior parte dos relatos que eu conheço é de fibromialgia, de ansiedade, de depressão, alopécia, problema de pele, né? Outra coisa que adoece muito quando você está num relacionamento abusivo e que o estresse favorece isso, esse problema, e o problema aumenta o estresse, é a privação de sono. Gente, o sono é importantíssimo para a nossa saúde. E pessoas que vivem num relacionamento abusivo são pessoas que têm o sono prejudicado, certo? E o sono prejudicado, você não recupera o estresse. Lembra do elástico? Certo? O elástico, o sono que era para ser reparador, profundo, aquela coisa para reparar, porque você precisa de uma boa noite de sono para reparar o estresse do dia. Quem eu não durmo à noite? Pois é, muita insônia, crise de ansiedade,
Passo a noite em clara, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Pois é, gente, tem que ter uma saída. Sono prejudicado. Olha, a insônia, ela piora demais os sintomas de ansiedade, de depressão, e uma coisa alimenta a outra, certo? Quando você está ansioso, depressivo, você tem o seu sono prejudicado. Quando você tem o seu sono prejudicado, você fortalece os sintomas de ansiedade e de depressão. Tomo medicamento, quase morri, tem pesadelo com ele sempre. Além do pesadelo, além do medo de dormir, existem aquelas conversas intermináveis, muitas vezes à noite, para tirar o seu sono. Quem passa por isso aqui? A pessoa entra no seu quarto de noite, às vezes você está dormindo, acende luz, bate porta, de propósito para te acordar, para não te deixar dormir. O médico passou calmante, mas eu tenho medo de tomar e dormir. Pois é, você precisa dormir, não pode tomar remédio para dormir, porque você tem medo, porque você não sabe com quem você está lidando, não é? Então, às vezes são conversas intermináveis, são discursos intermináveis, são coisas que você já conversou quanto tempo, né? Quantas conversas já foram feitas, já foram realizadas, já foram discutidas. Te faz contar histórias lá do passado, tudo de novo. Te pede explicação de coisas que você já está cansado de dar essas explicações. Pesadelos com ele. Então, às vezes você já saiu desse relacionamento e ainda tem pesadelo com a pessoa. Isso é o efeito do estresse prolongado. É o efeito do estresse. Até você limpar todas essas informações da sua cabeça, isso vai levar tempo. Mas você precisa de tratar isso. Às vezes a pessoa consegue se separar, consegue sair dessa história, mas leva um tempo para a história sair de dentro de você. Você sai do drama, mas o drama não sai de você. Isso leva tempo. A gaiola está aberta, sinto que tenho que voar. Fora as traições inúmeras, tenho medo de ser segunda, não entendi. Enquanto não durmo, a porta da sala fica aberta. Quando eu estou dormindo, eu fico me assustando. Pois é. Estou com bruxismo, tratamento do silêncio comigo por dias. Filha, não se incomode com o tratamento do silêncio, não saia atrás da pessoa para falar com você, nem pergunte o que está acontecendo, porque não tem explicação para isso, certo? Eu sempre falo isso aqui quando alguém fala do tratamento do silêncio. Aproveita o tratamento do silêncio e cuida de você. Então, gente, tudo isso que a gente está falando aqui tira as forças. A sua saúde é prejudicada em várias áreas da sua vida, em várias partes do seu corpo. Até quando você vai deixar que outra pessoa te consuma? Aí você pode dizer para mim: não posso me separar dessa pessoa, preciso, não tenho condição financeira, ou eu tenho filhos pequenos, mas eu não estou dizendo para você que o único jeito é você se separar se você não pode, certo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não ficar à mercê dessa pessoa. Eu estou dizendo para você reagir, porque é possível fazer isso. Antes que a sua memória perca completamente. Quantas pessoas perdem capacidade de concentração, não conseguem estudar, não conseguem se concentrar num trabalho. Aí prejudica todas as outras coisas da sua vida. Prejudica o seu trabalho, prejudica o seu estudo, certo? Então, reage, encara a situação, não encolhe não. Você está com medo do quê?
Você está com medo de agressão? Você já está vivendo agressão. Você está com medo de um prejuízo maior? Maior prejuízo do que perder a própria vida? Qual prejuízo maior do que esse? Então, enfrenta a situação, se defende, reage. Gente, eu já tratei de muitas pessoas que ficaram ali sufocadas, adoecendo, morrendo, porque achava que não tinha saída e elas reagiram. E hoje são pessoas que estão aí despontando o trabalho, estão vivendo outro nível de vida. Pessoas que às vezes o narcisista nem saiu de casa, está lá, certo? Mas ela está vivendo. Ela está vivendo, não se importa mais com as ameaças, não se importa mais com o susto que a pessoa tenta dar, porque quando você começa a reagir, você passa a não ter medo mais. Quando você não tem medo mais, você não alimenta essa pessoa. Ela se alimenta do seu medo, ela se alimenta do seu pavor. Perdi 15 quilos em 20 dias, meu Deus do céu. Por quê? Não é? Então, por que você perdeu 15 quilos em 20 dias? Por causa da dor e do sofrimento. Mas por que você está aceitando essa dor, esse sofrimento? Gente, eu aproveito o tratamento do silêncio e cuido de mim. Exatamente isso. A indiferença resolve tudo. É isso. Você está se esgotando, você está prejudicando o seu coração, seu estômago, sua cabeça, sua memória. Todo o seu corpo está sendo prejudicado, todo o seu sistema está sendo prejudicado, porque você está tentando resolver uma coisa que está fora de você, e não é fora de você que você vai resolver dentro, tá certo? É dentro de você que você vai resolver. Você tem medo de dormir com essa pessoa? Você está com medo do que ela pode fazer com você à noite? Dorme em outro quarto, dorme no quarto dos filhos, tranca a porta, faz qualquer coisa. Alguma coisa você precisa fazer para se defender, o que você não pode é ficar morrendo, gente, certo? Eu enfrento meu marido depois de estudar muito sobre o transtorno. Exatamente, entenda sobre isso. Você não entende? Você quer saber sobre isso? Passa um link para mim, passa uma mensagem para mim no direct. Eu tenho um conteúdo de 5 horas de aula, e de 20 em 20 minutos as aulas. Você vai ouvir as aulas enquanto você estiver fazendo almoço. Você ouve, bota o fone de ouvido, se você não quiser que ninguém ouça o que você está ouvindo ali, perceba o que você está ouvindo. Ouça quando estiver arrumando casa, certo? Quando estiver indo para o trabalho, quando estiver no trânsito, quando estiver indo para o mercado, você vai escutando e você vai aprendendo e entendendo que transtorno é esse, o que que é isso, e o que que isso pode prejudicar a sua vida. Você vai entender quais são as estratégias, porque tem muita coisa que você está vivendo que você acha que é estranho demais, você não entende, né? Por exemplo, a questão do tratamento do silêncio. Você não entende por que que a pessoa parou de repente de falar com você. Aí você sai atrás dela para querer saber o que que é. Nisso, você gerou aquela tensão, aquele estresse. Nisso, você está adoecendo. Você está atrás dessa pessoa, tentando saber o que está acontecendo, e o seu organismo está ali sofrendo, no embate. Larga a pessoa de silêncio, gente. Deixa, quer ficar quieto, fica quieto. Quer se afastar? Deixa se afastar. Saiu de casa, não atende telefone, não quer dizer para onde vai, o que que você vai fazer? Você vai ficar acabando com a sua saúde por causa disso? Não vai. Você acha que você vai vigiar alguém para que alguém não traia você? Não, querida, pelo amor de Deus. Você não vigia ninguém, não. Cuida da sua saúde, cuida de você, certo? Me sentia rejeitada. Então, quando o narcisista faz esse drama que ele faz, todo esse teatro que ele faz, é exatamente para você se sentir rejeitada e você querer ser uma pessoa mais legal para não ser rejeitada. Entenda o seguinte: essa outra pessoa não vai dar para você o valor que você tem. Não vai. Essa outra pessoa não tem poder para dizer quanto você vale. Então, você não pode se sentir rejeitada só porque essa outra pessoa está se afastando de você. Busque gostar mais de você mesmo. Busque ser uma pessoa que ame a você mesma, ao invés de ficar esperando que outra pessoa ame você. Você está esperando que o outro te ame, ele não vai te amar. Um narcisista patológico, ele não vai amar você, esquece isso.
O narcisista patológico não vai entender a sua dor. Você está sofrendo, você está passando mal, você está mal de saúde, ele não vai ligar. Não tente chegar para uma pessoa e dizer: "Eu estou doente, a minha pressão está mal, eu estou com problema de pele, meu cabelo está caindo, eu estou com problema de estômago, eu estou com problema", seja qual for. Você acha que se você falar isso com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai se importar? Não vai, porque ele não tem conexão emocional com você. Ele não vai fazer isso. Quanto mais frágil você tiver, mais raiva ele tem de você, certo? Ele não vai se ligar no seu problema. Então não pense que se você tiver de cama, uma hora ele vai ver que o quanto que ele está fazendo você sofrer e vai parar. Quanto mais ele descobre que está te adoecendo, mais ele vai adoecer. Já passei fome e ele nem ligou. Você pode estar morrendo, se contorcendo de dor, tá? Que não vai acontecer. Eu conheço história de filhas que se contorciam de dor perto da mãe, e a mãe simplesmente não fez absolutamente nada. Ignorou completamente. Até uma mãe narcisista, querida, ela não se importa se a filha está doente, não interessa, certo? Ela não se conecta com a dor do outro, com a emoção do outro. Então não pense que você, com todo o seu sofrimento, vai comover essa pessoa. Não vai. Você está enfraquecendo o seu sistema imunológico com todo esse estresse. O seu sistema imunológico está ficando fragilizado, e quando o sistema imunológico da gente está enfraquecido, a gente fica à mercê de qualquer tipo de doença, certo? Então, se fortalece antes que qualquer vírusinhos acabe com você. Eu vivo isso, a senhora está falando a minha história. Então, gente, se você está vivendo esse estresse, você não relaxa nunca, você está sempre com o pensamento acelerado, você está sempre irritada, você está sempre com o nervo à flor da pele, você não consegue dormir, e isso tudo vai gerando doenças, vai gerando enfermidades. Você pode estar sangrando e ele diz que você é dramática, exatamente. E aí, quando você está mal, quando você está acabada, essa pessoa vem plena, poderosa, né, se sentindo muito superior e olhando para você com aquele desprezo, né, como quem olha para alguém insignificante. A sensação dessa pessoa é: que miserável de pessoa é você, né? É a sensação que ela tem de que ela é uma pessoa grandiosa. Então, olha, eu não estou aqui colocando tudo isso simplesmente para você saber que isso existe. Eu não estou falando tudo isso aqui para você entender, é que: "Nossa, é isso que eu estou vivendo". Eu estou passando isso aqui para você sair disso, para você reagir, para você enfrentar, para você aprender a colocar limite, para você aprender a dizer não, para você se fortalecer, para cuidar da sua saúde. Vai num médico, vai procurar reagir, vai procurar alguma coisa que possa te fortalecer. Sempre me senti um lixo. Misericórdia, querida. Não faça isso, Maristela. Me senti um lixo. Quantas pessoas relatam isso? Sempre me senti um lixo. Sabe por que que senti um lixo? Porque aquela outra pessoa precisa diminuir você para que ele cresça, seja ele homem ou mulher. Então vai fazer você se sentir desprezível, vai fazer vai elogiar outras pessoas na sua frente para você, se sentir inferior, vai fazer você ter ciúmes, vai fazer você se sentir menor. Mas quando você se sente menor, é porque você está dando a essa outra pessoa o poder de dizer o valor que você tem. Então, em nome de Jesus, a única pessoa que tem poder para dizer o valor que você tem é Deus. É só Jesus que tem esse poder, ninguém mais tem, certo? Você está se sentindo assim? Está se sentindo insegura? Está se sentindo um lixo? Gente, vem participar do Revendo Caminhos. Mora perto de Goiás, Goiânia. Vai ter dia 22 de setembro em Goiânia. Passa um direct para mim que eu mando, passa a mensagem no direct que eu vou mandar para você, tá? O link do Revendo Caminho de Goiânia.
Você está na Europa, dia 22 de outubro eu vou fazer em Portugal, 22 de setembro em Goiânia, 22 de outubro em Portugal. E se você é do Rio, passa uma mensagem para mim que eu te dou lá um contato para você marcar o seu nome para participar do Rio. O que eu quero dizer aqui, gente, tá? É que você precisa de força. Você precisa conhecer essa força que está dentro de você. Não se esgote. Olha, Deus te deu essa vida de presente. Não é para outra pessoa destruir, certo? Então, esquece essa história de você chorar perto dessa pessoa, se enfraquecer perto dessa pessoa, porque quanto mais você se enfraquece, mais você está dizendo para ela que o que ela fez foi muito poderoso, certo? Olha, ela pode destruir a sua saúde. Se você fala que ela destruiu, ela vai dizer que foi você que errou em alguma coisa, certo? Eu conheço mães que acabaram com a vida de filho, mãe narcisista. E quando esse filho vai dizer para essa mãe o que ela fez, ela diz: "Eu não fiz nada, você que come as comidas lá que faz mal". Destruiu, acabou com a vida de outra pessoa, certo? E a culpa é sempre a nossa, exatamente isso. Você vai ser sempre a culpada. Então, se essa pessoa te vê acabada, sofrendo, sangrando, morrendo, ela vai encontrar alguma justificativa para dizer que você é culpado da própria doença, não ela. Agora diz para mim uma coisa, vale a pena? Certo? Vale a pena? O seu choro, a sua dor, essa pessoa não consegue olhar, ela tem que coisificar você, ela tem que ver você como uma coisa e não como uma pessoa. Porque ela não, se ela entender que o seu sofrimento é responsabilidade dela, ela vai voltar para dentro dela mesma para se sentir culpada? Não, ela não consegue fazer isso. Então, para ela não sentir isso, para ela sentir que ela não tem nada a ver com você, que ela não tem nenhuma responsabilidade com você, ela fica fria e não se conecta com você, e não tem uma conexão emocional com você. Ela vai separar você dela. Ela não tem nada com isso. Porque se ela tiver alguma coisa com isso, ela vai ter que olhar para dentro dela e ver os erros que ela tem, e ela não consegue fazer isso. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, um narcisista perverso, ele não quer olhar para dentro de si, não quer se responsabilizar por nada, tá? Então, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Vai minimizar a sua dor. Se você estiver dizendo para essa pessoa que você está morrendo, sua pressão está alta, você está com problema de coração, você está com problema de estômago, seu cabelo está caindo, ele vai minimizar o seu sofrimento, a sua dor. Ele vai minimizar, vai desvalorizar a sua dor, certo? Então não pense que você vai conseguir constranger essa pessoa, tá? E aí ela ainda vai se mostrar superior a você. E quando você estiver desequilibrada, quando você perder o controle, quando você tiver uma pessoa desmemoriada, quando você tiver uma pessoa totalmente estressada, vai falar com teus filhos que você é uma pessoa desequilibrada. Vai colocar os seus filhos contra você. Aí vai chegar para os teus filhos, vai ser aquela pessoa acolhedora para os filhos, vai ser um disfarce, porque não é acolhedor nem um pouco, tá? Mas vai ser aquela pessoa que vai ser legal para os filhos, vai ser tranquilo, porque você já perdeu o controle da situação. Você é a pessoa que está doente, você é aquela pessoa que está prostrada, você é aquela pessoa que não tem coragem mais para nada, você é aquela pessoa que está depressiva. Esse outro ou essa outra vai ser a alegre para o teu filho, vai ser a pessoa divertida, vai ser a pessoa que vai estar sempre disposta a levar para passear, a para fazer alguma coisa boa, só porque acabou com você, tá? Porque se não fosse isso, não fazia nada disso para os teus filhos. Nunca ligou, nunca cuidou, nunca fez nada de bom, mas se destruir você, vai fazer, para que o seu filho veja que é ruim estar perto de você e é bom estar perto dessa outra pessoa.
Vai adoecer você para ele ou ela ficar a pessoa que tem sanidade mental, equilíbrio, saúde emocional, saúde física e pode favorecer e pode dar muitas coisas para esse filho. E você fez tudo isso a troco do quê? Fala para mim. A troco do que você vai fazer isso, minha amiga e meu amigo? Porque eu estou falando aqui para mulheres e para homens, porque tem homens vítimas de mulher narcisista, tá? Diga para mim se vale a pena, por favor. Olha, não deixe de compartilhar sua dor. Compartilha sim, mas compartilhe a sua dor com quem te acolhe. Compartilhe a sua dor com quem te entende, certo? Compartilhe a sua dor com quem vai contribuir para você, não para a pessoa que está te destruindo. Não faça isso. Se você entendeu o que a gente falou aqui agora, tá? Se faz sentido para você o que a gente falou aqui? Faz sentido para você? Dá um joinha aí, aqui também. Dá um joinha aqui, você que está no Instagram, você que está aqui no Instagram, no YouTube, deixa seu joinha aí e diga para mim: vale a pena? Valeu? Valeu entender tudo isso? Agora que você entende que valeu entender tudo isso, eu quero te dizer uma coisa: vale a pena você continuar submetida a essa tortura emocional? Não estou dizendo para você sair de casa, não estou dizendo para você fazer nenhuma atitude drástica, radical, eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo para você sair desse lugar de encolhimento, levantar a tua cabeça e entender que você é um ser humano, que Deus capacitou você de força, de inteligência, tá? De estrutura. Você tem tudo isso dentro de você. É disso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo para você levantar. Tem pessoas que às vezes tomam consciência de uma coisa, pega a malinha dela e sai e vai embora. Depois não sabe o que que vai fazer. Não é isso, gente. Certo? Não é isso. Você não pode tomar uma decisão drástica sem olhar o panorama da sua vida, não, tá? Calma, faça as coisas com calma. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão e entender que você não pode ficar esperando mais a consciência e a mudança de outra pessoa. Desiste da outra pessoa mudar, gente, em nome de Jesus. Desiste de ficar esperando. Aí tem gente que fala assim, mas Deus pode fazer um milagre. Minha amiga, você vai ficar, você, meu amigo, minha amiga. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer milagre, não. Eu só estou dizendo para você não ficar esperando o milagre de Deus enquanto você se deixa morrer. É isso que eu estou dizendo. Você quer esperar o milagre de Deus? Tudo bem, mas espere o milagre de Deus de pé, cuidando de você. Enquanto o milagre não acontece, você cuida da sua saúde, cuida de você enquanto o milagre não acontece, por misericórdia. Sua vida vale muito, sua vida é preciosa, tá certo? Eu cansei do milagre, 30 anos. Pois é, o problema é você ficar esperando debaixo dos pés de alguém, tá? Adriano, e força, procure ajuda. Ô, gente, ninguém consegue fazer as coisas sozinho e isolado. Todo mundo precisa de socorro, gente. Todo mundo precisa de ajuda. Então não tente. Você perdeu as forças, você já está adoecido, você já está estressado, você já está com o seu sistema imunológico enfraquecido, você não tem que encontrar força sozinho. Procure ajuda, tá? Busque ajuda. Ah, não tem ninguém à minha volta. Você vai encontrar alguém sim.
Você encontra alguém sim. Saia desse lugar enclausurado. Você está sem força, eu entendo sim que esteja sem força. Quem passa ano massacrado por um narcisista perde as forças, é verdade mesmo. Perde as forças. Por isso que você precisa de alguém que segure na sua mão e te tire desse lugar e te ajude a sair. Não é que tire de você desse lugar, é que ajude você. Então procure socorro. Procure socorro. Mais uma vez eu vou dizer, tá? Mais uma vez eu vou convidar você, vem participar do Revendo Caminhos em Goiânia, no dia 22 de setembro. Vai ajudar você a recuperar a sua força, o seu fôlego, tá? E encontrar estratégias dentro de você para sair desse adoecimento. 22 de setembro, eu vou estar em Goiânia, passam num direct para mim, tá? Que eu vou te dar o telefone para você fazer a sua inscrição. Não sei se ainda tem, mas eu acredito que tem alguma inscrição, alguma vaga ainda, tá? Porque já está perto. Então, as vagas já estão todas, quase todas preenchidas, mas aí dá tempo de você conseguir, eu espero. Isso também estou falando aqui, nem sei quantas, se tem vaga ainda, mas eu espero que tenha para você, tá? Faça o Revendo Caminhos em Goiânia ou em Portugal, no dia 22 de outubro. Se você está no Rio, passa no direct que eu vou te dar o telefone da pessoa que pode colocar o seu nome lá para a gente fazer o de dezembro no Rio de Janeiro. Tá certo? Não tenho o dinheiro para o encontro. Pois é, esse encontro ele vai ser num hotel, tá? Então é um encontro que vai ficar muito caro para a gente. Tem um custo enorme, tem muita gente trabalhando, certo? Então, Adriano, tem cura? O que que você está perguntando, Adriano, se tem cura? Não sei. Nesse encontro, gente, lá em Goiânia, vai ser num hotel, sexta-noite, sábado o dia inteiro, com tudo incluído, a hospedagem, a alimentação, né? Você vai ser cuidado por um grupo de pessoas. Vai ser uma bênção, gente, tá? O narcisismo, Adriano, se você é vítima de um narcisista, então foca na sua cura, tá? Foca na sua cura. Quem é vítima de um narcisista é que precisa de cura, precisa de transformação. Não dá para ficar esperando o que vai acontecer na vida de outra pessoa, certo, gente? Então, não não espere essa consciência. Não espere a consciência do outro, não espere a sensibilidade da outra pessoa. Salve-se, tá? Olha, Deus te deu uma vida de presente e Deus, o Espírito Santo, está aqui para nos ajudar e nos fortalecer. Recorre a Ele também, tá? Recorre a Ele para mim. Perdi o dia que teve o encontro em BH, foi maravilhoso. Então, olha, fiquem, acho que eu sou mesmo. Ah, tá. Procure uma terapia. Se você tem vontade de se tratar, procure uma terapia, tá bom? Procure terapia. E você vai descobrir se você é ou não um narcisista. Ela diz que eu sou. Existe uma coisa, tem pessoas que são narcisistas e elas falam que o outro que é, tá? Agora, se alguém viu isso, essas características em você, e você quer saber, porque você quer mudar isso, procure uma terapia, tá bom? Olha, o mais importante é você buscar uma terapia com alguém que conheça de narcisismo, tá? Não tanta a abordagem em si, mas alguém que conheça de narcisismo, porque nem todo psicólogo conhece. E muitas pessoas, às vezes, vão para um psicólogo que não conhece e, às vezes, sai de lá com algumas diretrizes que não têm sentido pela dor dela,
né. Tem muitas pessoas que são filhas de mães narcisistas e procuraram terapia com um psicólogo que não entende de narcisistas, e ela saiu de lá com um peso maior, porque o psicólogo disse que ela precisava aceitar, a mãe do jeito que é, aceitar o pai do jeito que é, aprender a lidar com essas pessoas, né. Então a pessoa chegou, estava sozinha, ninguém entendia ela, né, viveu com uma família narcisista que foi sobrecarregada com peso, com um transtorno enorme de ter sido criado numa família narcisista, aí procura um psicólogo para pedir ajuda e chega lá, volta com peso maior, fica complicado, né. Por isso que você tem que buscar ajuda com quem entende, tá. Tem psicólogo online, passa um direct para mim que eu vou indicar para você. Psicólogo, eu atendo online, eu não tenho horário agora, mas eu tenho pessoas na minha equipe que pode atender online, tá bom? A minha, graças a Deus, apoia e me pede para eu impor limite. É isso aí, muito bem. Eu não conheço conheço em BH sim, tá, mas você pode ser atendido ou atendida, online. Difícil sair dessa situação, eu sei. Eu sei que é difícil, mas muitas pessoas saíram. A pessoa que busca ajuda e que quer mudança, ela sai, certo? Então, gente, não vamos desistir da gente mesmo, tá certo? Não vamos desistir de nós mesmos, tá? Você que está aqui no YouTube, deixa seu joinha aí, não sai sem deixar o seu joinha e compartilha essa live com outras pessoas. Você conhece alguém que precisa ouvir o que a gente está falando aqui agora? Tá? Fala para mim. Você conhece alguém que precisa disso? Você conhece outras pessoas que vivem num relacionamento com narcisista? Você conhece? Você conhece mais alguém que vive num relacionamento com narcisista? Sheila, já compartilhei. É isso aí. Tá terminando? Sim, tá terminando. Vamos fechar agora, tá? Então, compartilha, deixa seus olha, tem mais pessoas aqui do que o joinha, então, deixa o seu joinha mais, você já deixou, um monte de gente deixou, deixa de novo, para a gente compensar, tá bom? Já dei meu aqui, maravilha. Então, quando você faz isso, você ajuda o algoritmo a entender que a mensagem é valiosa, é preciosa, tá bom? Se você conhece alguém, vai lá no Instagram, tá, gente? Vai no YouTube, você que está no Instagram, vai no YouTube e compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá bom? O estresse crônico, ele libera cortisol em excesso. O cortisol é importante para regular o organismo, para equilibrar o sistema, só que ele em excesso, ele desequilibra o sistema, certo? Então, o estresse, gente, vai gerando um desequilíbrio hormonal, bioquímico dentro do organismo, e aí você vai adoecendo.